Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e madrugada, por que não? Meu nome é Alessandro Mariano, eu sou acadêmico de Ciências Humanas pela UER, Universidade Estadual do Estado de Roraima, e quero falar aqui hoje com vocês sobre um período histórico, um período da nossa história bastante importante, bastante pertinente. Quero aqui debruçar algum tempo sobre o tema e espero que gostem, espero que curtem. E bora lá, vamos falar sobre o que foi a guerra e a reconquista da Península Ibérica. A reconquista da Península Ibérica, ou Reconquista Ibérica, também chamada de retomada cristã. Foi um processo histórico, militar e religioso, no qual os reinos cristãos retomaram o território da Península Ibérica, que haviam sido tomados pelos muçulmanos. O processo ocorreu aproximadamente entre os anos de 718 a 1492, com a conquista do Reino de Granada. Tá? Os muçulmanos perceberam as fraquezas dos visigodos, que tomaram a Península Ibérica e conquistaram quase todo o território. Havia um foco de resistência nas Antilhas e de lá cristãos começaram a reconquistar todos os territórios novamente guiados por Dom Pelágio. Tá? Bom, quem venceu essa guerra da Reconquista onde ela terminou? Tá? Foi em Granada, que ocorreu a última batalha de reconquista dos cristãos contra os muçulmanos. A batalha foi comandada por Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Né? Com a ajuda do Papa e da Ordem de Cristo, a reconquista da Península Ibérica terminou no dia 2 de janeiro de 1492, às 15 horas. Certo? Para entender todos os detalhes desse acontecimento e como ele impacta até mesmo na história dos brasileiros, a gente tem muita coisa ainda para decorrer e para falar. Eu espero que esse chamativo já seja algo interessante para a gente iniciar. Tá? Quais foram as principais características da Guerra da Reconquista? Tá? Ela teve inúmeras marcas. As principais características da Reconquista da Península Ibérica foram a motivação dos cristãos para retomar o território invadido pelos muçulmanos, foi uma delas. Houve uma evolução de estratégia militar e de equipamentos de combate. Estas guerras de reconquista duraram aproximadamente 8 séculos. Os ataques mais comuns evoluíram da infantaria cristã sobre os mouros. Mais tarde, a infantaria leve se viu equipada com cotas de malha, elmos e capacetes de ferro. E muçulmanos foram expulsos por aqueles que aceitaram a fé católica e continuaram os muçulmanos foram expulsos, mas aqueles que aceitaram a fé católica continuaram habitando Portugal e Espanha. A Guerra da Reconquista acenderam um ardor missionário e está diretamente ligado com as grandes navegações. Tá? Vamos falar sobre o contexto português antes dos mouros. A terra que hoje abriga Portugal era considerada o fim do mundo, sendo a fronteira com o oceano desconhecido. Tá? Vários povos viveram ali até a ascensão do Império Romano e a entrada das tribos germânicas, como os suevos e visigodos. Os visigodos formaram cidades na Europa Ocidental durante 3 séculos e ocuparam grande parte da Península Ibérica. Eles preservaram e absorveram a cultura dos seus antepassados. Né? Em vista disso, é importante dizer que, é importante pensar que como esta cultura chegou no Brasil e as guerras entre diferentes divisões de mundo têm a ver com a nossa história, tá? Daí a gente começa já um pensamento. Vamos então iniciar o período, ou o que levou esses acontecimentos, o que ocorreu.
Tá, porque essa guerra não veio de uma hora para outra, ela não ocorre de um dia para o outro e ninguém nasce ou simplesmente acorda com o pensamento de fazer uma guerra ou trazer uma guerra do nada. Ela tem vários contextos e vou tentar até passar por alguns deles aqui e quem sabe isso pode gerar uma discussão mais à frente com várias outras pessoas e a gente pode fazer uma grande trazer disso uma grande descoberta para nós e efetuar um grande processo de conhecimento para a nossa mente, que a gente precisa sempre estar evoluindo, correto? Então vamos lá, vamos falar sobre primeiro o surgimento da fé muçulmana. Ela surgiu por volta do ano 700 depois de Cristo, tá? E se espalhou por todo o Oriente, pelo norte da África, o Oriente e o Norte da África. Tá? Ela nasceu em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé. É o profeta que afirmava ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Tá? Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Abraão, como Moisés e como Jesus também. Tá? E com o tempo teriam sido distorcidos. Até aí está tranquilo. Tá? Essa fé, ela reuniu adeptos que, após a morte de Maomé, compilaram seus ensinamentos no Alcorão, ou no Corão, é o livro que embasa a fé islâmica e estabelece uma ruptura com crenças judaicas e católicas. Tá? Eles também criaram a Jihad, que é a guerra para manter o islamismo pleno dentro de si, e levar a maior número de pessoas possíveis. Né? Os muçulmanos queriam alargar os horizontes do território islâmico. Inicialmente tomaram o Oriente Médio, o norte da África, e depois, para depois eles entrarem na Europa Ocidental. E foi exatamente o que eles fizeram. A estratégia era longa em duração, só que era rápida em conquista. Em menos de uma década, os mouros dominaram a maior parte do território europeu. A relação dos visigodos com os muçulmanos e o início da conquista vem a partir da invasão que começa em 711 d.C. 3 anos depois, os muçulmanos já habitavam a maior parte da Península Ibérica, né, o curioso é que esta ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região. Os mouros é como se eles aprovassem, ou aprovaram mesmo, a entrada dos muçulmanos, a tomada da Península Ibérica pelos muçulmanos. Tá? Os visigodos eles estavam envolvidos em disputas internas. E por causa dessas rivalidades, uma facção de visigodos pediu ajuda a um líder muçulmano no norte da África, e esse líder, ao apoiá-lo, se deu conta da riqueza do território e aproveitou para tomar conta desse território também. Tá? E como os muçulmanos tomaram a Península Ibérica? Vamos lá. Comandados então pelo general do Império Islâmico Tariq ibn Ziyad, os muçulmanos entraram na Península Ibérica através de Gibraltar, tá, cruzando a linha do Marrocos e chegando à Espanha. Eles tomaram as vilas, as cidades e gradualmente toda a península foi sendo conquistada. Deixa eu ver, as conquistas moura chegou até onde hoje é Portugal, os mouros, né? Bom, mas para os muçulmanos que conquistaram a Península Ibérica, por que eles conquistaram tão facilmente? Bom, segundo explica o pesquisador Rafael Vítola Brodbeck, foi porque, em primeiro lugar, o reino visigótico não permitia que as populações de origem romana tivessem acesso às armas e ao exército. Este processo de desarmamento facilitou a queda do seu próprio Estado. Então ele tinha uma política que
armamentos, armas realmente, só estariam na mão de pessoas, ou só estaria na mão do Estado, né? E quando houve essa invasão, os povos, o povoado, não tinha muito o que fazer a não ser ceder à invasão que houve através dos muçulmanos. Tá? Nem todos foram derrotados pelos muçulmanos. Os cristãos que escapavam e fugiam para o alto das montanhas do norte da Península Ibérica, lá eles estabeleceram o chamado Reino da Astúrias e aclamaram Dom Pelágio como seu novo rei em 1718. Tá? Astúrias tornou-se um foco da resistência cristã. Nunca foram conquistadas e a partir daí Dom Pelágio ele organizou uma resistência ao invasor muçulmano. Então aí começa a sua organização de resposta, antes que ele não tinha resposta, era simplesmente eles simplesmente viam os muçulmanos chegando, conquistando os locais e não tinham muito o que fazer por várias questões internas que eu já falei um pouquinho atrás, que atrapalhou muito essa resposta, essa retomada. Então houve essa fuga para as montanhas, um local muito melhor para se permanecer guardado, né, livre de ataques. Você está nos altos das montanhas. Então esse reinado que foi criado, chamado de Astúrias, teve esse Dom Pelágio como um mentor, né, o rei, a pessoa que foi estabelecida, foi aclamada a ser ali o braço forte, e aí ele começa então agora a pensar em como reaver ou como justificar uma ofensiva contra essa invasão muçulmana. Tá, os mouros eles continuaram a conquista da Península Ibérica para o leste da Europa até se depararem com o reino dos francos. Uma tropa de 50 mil soldados mouros cruzou a fronteira para atacá-los, né? Foi o prenúncio do fim do Ocidente. Tá? E aí vamos falar um pouco da vitória de Carlos Martel. Carlos Martel, comandante do exército franco, soube segurar em suas mãos a história de uma civilização e defender com praticamente nenhum soldado. Convenceu a igreja a financiar o treinamento de cavaleiros, estudou as formações dos antigos gregos para resistir a uma disciplina, para resistir através de uma disciplina pela aceitação de morrer pela causa, algo. Ele passou o ano inteiro treinando bárbaros que nunca haviam sido soldados para enfrentar um exército maior e mais poderoso. No dia 10 de outubro de 732, milhares de soldados estavam na linha de frente de uma guerra santa, tá? A Batalha de Poitiers. Essa batalha de Poitiers foi em 1732 e que Carlos Martel lembrou os antigos espartanos em sua resistência e coragem e saíram vitoriosos. Tá? Para a maior parte dos historiadores, esta era a última chance da resistência do Ocidente. Tem uma descrição árabe dessa batalha que diz mais ou menos assim: e no abalo da batalha, os homens do norte pareciam um mar que não podia ser movido. Eles permaneciam com determinação, um junto do outro, numa formação que era como um castelo de gelo, e que grandes golpes de suas espadas derrubavam os árabes. Essa é a descrição de um poema árabe que fala sobre essa batalha. Um poema árabe, tá? A vitória significou um suspiro de esperança para os inimigos do Islã. Com isso, os cristãos das Astúrias iniciaram um processo de reconquista da Península Ibérica. Tá? Então, esse processo toma corpo a partir desse ato vitorioso, que quase como que um milagre, e a partir disso também
a narrativa como um ocorrido praticamente igual ao milagre, faz com que os cristãos que estavam acuados, né, compreendessem ou entendessem que isso seria também um sinal de Deus para que eles pudessem participar dessa batalha e dessa reconquista e ver que isso era como se fosse uma ordem divina, né? Então, a partir daí começa as coisas a mudarem de visão, né? O que seria a derrotada do Ocidente nessa batalha acabou sendo uma virada, uma grande virada de pensamentos e daquilo que pode ser a vir uma grande conquista. Bom, deixa eu falar agora sobre a Batalha de Covadonga. É o início da reconquista cristã. A Batalha de Covadonga ela ocorre em 1722. Foi considerada o início da reconquista cristã da Península Ibérica, porque os cristãos não estavam mais defendendo ou fazendo grandes guerrilhas, mas enfrentando diretamente o inimigo em um processo de expansão do reino das Astúrias. Tá? Essa foi a razão da guerra de reconquista da Espanha. Era preciso recuperar o território que os mouros tinham ocupado. Covadonga é um evento importantíssimo para a cultura católica espanhola. Tá? O Dom Pelágio é considerado um grande herói, não só porque resistiu e se organizou nas Astúrias, mas porque foi herói vencedor também em Covadonga. Várias batalhas e guerrilhas que estavam sendo travadas foram vencidas pelos asturianos pela moral que eles ganhavam na vitória de Covadonga. É como se um exército muito acostumado com muitas vitórias, chegando perto do exército inimigo, já fazia com que a moral do exército de Covadonga, ou das batalhas em que Dom Pelágio estava à frente, né? Isso trouxe muita moral para o seu exército. A organização militar cristã ela era a de um cavaleiro que queria tornar-se digno. Seria o que queria se destacar e sacrificar por uma causa maior no campo de batalha. Então você tinha essa organização dos cristãos como cavaleiro, né, querendo, aceitando dar a vida pela causa. Tá? E os islâmicos, por outro lado, eles tinham uma visão mais coletivista, mais organizada. Tá? Portugal e Espanha aprenderam com isso diretamente, né, duramente, e sem perder o heroísmo cristão. Então eles começaram a fazer uma adaptação daquela frente de batalha islâmica, que era muito superior, e esse pensamento mais de organização como um exército único começou a tomar corpo dentro do exército cristão, ou do exército dos cavaleiros, porque eles eram mais eram mais individuais, eles queriam ser um sacrifício, ser uma pessoa que estaria à frente dessas batalhas. Então é como se fosse trazer os benefícios ou a glória do que ocorreu para si mesmo. Tá? Então é feita essa junção, traz um pouco esse negócio de tentar ser o herói da batalha para ser o exército vencedor. Vamos lá. Vários reinos cristãos surgiram, né? E como o condado portucalense, o reino de Aragão, né? De Castela, de Navarra e de Leão. A reconquista de Portugal aconteceu em 1147, quando a cidade de Lisboa foi retomada. Tá? Reconquistar a cidade de Faro permitiu o repovoamento da região sul, consolidando a dinastia de Borgonha. Ali governou o primeiro Estado Nacional Europeu até 1383. Tá? Como era então a situação da Península Ibérica durante as guerras? Né? 4 séculos haviam passado desde que os muçulmanos haviam tomado a cidade de Jerusalém.
tá? Impedindo a população cristã de visitar o túmulo de Cristo. Tá? A vida ocidental naquela época parecia uma vida derrotada e sem nenhum tipo de esperança. Tem um poema que diz: não mais prevalece entre os homens, perdão, em cada volta que a terra dá, a fé deixa de existir. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens. A justiça desapareceu. O mundo e a violência contra as nações. O mundo toma um mundo. Perdão. Vou voltar, porque recebi a ligação bem na hora. Vamos lá. De novo ao conto, a esse poema. Tá? Em cada volta que a terra dá, a fé deixa de existir. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens. A mentira, a justiça, desapareceu do mundo e a violência toma conta das nações. A mentira, a traição e a perfídia pairam sobre nós. A virtude não existe mais e hoje é algo sem valor. O mal reina em seu lugar. Final do poema. Tá? Se voltássemos no tempo para o século XI, seria difícil acreditar nos nossos olhos. A Europa parecia uma região amaldiçoada. Os governos centrais não estavam organizados e as monarquias ainda resistiam, repletas de grandes castelos que guerreavam entre si. Em uma terra devastada e sem lei, o contexto de reconquista da Península Ibérica era onde estava situado. Era esse tipo de localidade ou de divisão de mundo ou de mundo que existia nesse contexto da reconquista da Península Ibérica. Tá? Aí então vem o surgimento das cruzadas. Em uma decisão sem precedentes, o Papa prometeu um lugar no céu para as almas daqueles que aceitaram marchar até Jerusalém para retomar a Terra Santa. Para o Papa, era a oportunidade perfeita para unificar os cristãos ocidentais e orientais, além de colocar a Igreja novamente no centro do cenário político mundial. Se não era possível viver em paz na Europa, seu povo decidiu buscar uma vida melhor neste mundo ou no próximo. Então aí se inaugura as eras das cruzadas. Agora, milhares de cristãos vindo de toda a Europa marcharam para retomar Jerusalém das mãos dos seguidores de Maomé. Tá? E o que foram as cruzadas? Um professor explica: foram a resposta parcial e tardia à maior agressão imperialista que a Europa já viu. Que nem os romanos fizeram tanta devastação quanto os muçulmanos fizeram. Quando os romanos invadiam um lugar, invadiam um país, imediatamente transformavam todo mundo em cidadão romano e você tinha todos os direitos. E os romanos se adaptavam às religiões locais. Ao contrário, você tem uma religião local, uma divindade esquisita, um romano pegava e botava naquilo no panteão de Roma e falava: bom, essa aí é mais uma religião e está valendo. Fecha aspas. Com os muçulmanos eles não eram assim. Quando eles invadiam, você tinha a opção ou de se converter imediatamente e aceitar a autoridade islâmica, ou uma entre outra das duas opções, ou a morte. Tá? Primeiro era morrer, né? Se você não se convertesse imediatamente ao islâmico, você tinha ou você morria. A segunda era se tornar um cidadão de segunda classe, que não podia praticar a sua religião em público, sem mesmo poder falar ou exercer determinados cargos da sociedade. Além disso, qualquer quantia que ganhasse teria pelo menos
a metade consumida por impostos. A razão para as cruzadas é simples, é para o cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele diz: as cruzadas começaram para resgatar a terra de Canaã, porque ela tinha se tornado uma fé hegemônica na questão islâmica. Fecha aspas. As cruzadas foram um grande sucesso no início. Conseguiram expulsar os exércitos sarracenos, conseguir libertar Israel, liberar Jerusalém. Com a Terra Santa reconquistada, multidões de peregrinos marcharam em busca da paz, mas o caminho para Jerusalém era para poucos. Além de frequentemente assaltos, haviam constantes ataques de exércitos muçulmanos durante esse longo caminho que era até a cidade de Jerusalém. A jornada era perigosa e o risco de perder a vida era um risco real, poderia acontecer a qualquer momento. Tá. Diversas ordens militares surgiram para proteger os cristãos nessa jornada, para acompanhar nessa viagem. Um grupo de nobres da França reuniu-se e formou uma ordem para proteger os peregrinos em sua caminhada. Essa ordem era a ordem dos Templários. Tá? Se você estiver familiarizado com esse nome, praticamente nós vamos falar bastante sobre eles agora. Os Templários, a Ordem de Cavaleiros Templários, ela oficialmente foi reconhecida pelo Papa. Tá? Ela ganhou isenções e privilégios, com a possibilidade de se comunicar diretamente com o Papa. Então era a ordem bastante, muito importante, muito bem vista, muito próxima ao Papa. Tiveram isenções de impostos e alguns privilégios para aqueles que faziam parte dessa ordem. Tá? Quando admitidos como cavaleiros, eles deveriam jurar viver em castidade e pobreza. Se ser obedientes ao mestre do templo e nunca recuar num campo de batalha. Era praticamente uma ordem para esses cavaleiros templários. Tá? Os cavaleiros templários conquistaram grande popularidade e cresceram rapidamente, tanto em membros como em poder. Para defender as riquezas dos peregrinos durante as cruzadas, eles criaram um mecanismo de depósito e saque, que se tornou um embrião do sistema bancário. Tá? Como se eles tivessem criado o banco naquela época. Quando você iniciava uma peregrinação, você fazia um depósito para a Ordem Templária, e quando você chegava no seu destino, você podia fazer o saque dessa quantia que você depositou antes. Então aí começa o que se diz como um embrião de ordem bancária. Então o movimento templário ajudou na reconquista de Portugal, principalmente em 2 pontos. Ajudou a expulsar os mouros e ajudou a defender as cruzadas. Qual foi o papel de Afonso Henrique na Guerra da Reconquista? Vamos falar agora sobre isso. Em uma das incursões que os cristãos fizeram nas terras tomadas pelos mouros, um pequeno exército comandado por Afonso Henrique foi surpreendido e encurralado pelos muçulmanos. Apesar de estarem em menor número, eles conseguiram vencer e sentiram-se encorajados a continuar lutando. O conflito era inevitável e a chance de sobrevivência era quase inexistente. Então acontece o que é chamado de a visão divina de Dom Afonso. Dom Afonso, então, ele através de documentos da época, né, foi neste momento que o comandante Afonso Henrique jura ter visto uma visão onde Cristo
apareceu e profetiza sua vitória, entregando a missão de difundir a fé pelos 4 cantos do mundo. Isso foi fundamental para a reconquista da Península Ibérica. O fato, ou a lenda, em 1139, o milagre o milagre de Eurique marcou de tal forma o imaginário português que ele fez presente na bandeira de Portugal, o espírito de aventureiro dos próximos séculos. Então essa visão de cruz que ele teve, a visão de Cristo indicando para ele a vitória, e a partir daí ele viu uma cruz que ele carregava, ou uma cruz próxima, né, diz essa visão, ele começa então a usar essa cruz nos seus escudos e nas armaduras dos cavaleiros. Então a partir daí, essa cruz, até foi chamada então de Cruz de Malta, que faz parte da bandeira de Portugal, que está também na bandeira do Clube Vasco da Gama, um clube brasileiro. Essa é a Cruz de Malta, é a cruz que fala sobre essa visão que ele teve. Então, eles pintaram as armaduras e os escudos com essa cruz antes da batalha, e a partir daí ele obteve a batalha. E é dito que através do sinal, através dessa cruz, que ele conseguiu obter a vitória. E se ele não tivesse feito, com certeza a derrota seria eminente. Tá. Este evento foi importante, foi tão importante que é considerado a certidão de batismo de Portugal. Afonso Henrique venceu a batalha, foi aclamado o primeiro rei de Portugal em 1140. Tá?